A nova leva de Vivricards dos Chapéus de Palha em Egghead foi lançada e com ela, claro, uma polêmica. Vamos ver as informações de todos os Mugiwaras, incluindo o Luffy na quinta marcha, mas o destaque fica para Roronoa Zoro, que levantou uma controvérsia. Na parte dedicada ao Haki, notamos a ausência do Haki do rei. E para alguns isso foi suficiente para, abre aspas, confirmar que o Zoro não possui a habilidade Será Verdade? Vamos entender isso direito, tem muita coisa que a gente precisa comentar aqui. Então antes de partir para esse ponto problemático, também vamos analisar alguns rascunhos do Oda de mais de 30 anos atrás, que foram revelados nesses últimos dias e nos mostram detalhes muito curiosos da criação de One Piece. Cara, coisas realmente muito legais ali, principalmente no que diz respeito a Luffy, Zoro e Sanji, mas especialmente a Nika. Há uma prova clara que o conceito dessa figura, o Deus do Sol, já estava na mente do Oda desde os primórdios. A Gomu Gomu no Mi sempre foi especial. Pra mim, essa é a parte mais interessante e fantástica do vídeo. Mas a gente também vai ver como uma informação relacionada ali no meio reforça a ideia do que é o verdadeiro sonho do Luffy. Então, bora conferir isso tudo. Bom, bora lá, começando pelos Vivricards, vamos logo pro mais expressivo de todos, Monkey D. Luffy na quinta marcha. Como é normal, temos o aniversário, a idade e a altura dos personagens, seguido das suas proficiências em Haki, onde vemos que o Luffy possui o armamento, observação e o Haki do rei, o que não é surpresa e novidade para ninguém. Suas afiliações são o Clã D, a pior geração e atualmente os 4 Yonkou. Sua recompensa é de 3 bilhões de berries. Não há nenhuma grande novidade por aqui, então o destaque para esse Vivricard fica na sua descrição. Bizarro, o ressoar do ritmo e das risadas, o guerreiro da libertação que ilumina o amanhecer. Esses são os tambores da libertação. As batidas do coração quando a quinta marcha é ativada é a música de um banquete que o Luffy está estranhamente acostumado. O que é legal dessa descrição é que a gente tem novamente a menção de ser um ritmo relacionado a banquetes, algo que os gigantes de Elbaf mencionam no arco de Egghead. É muito provável que seja parte da cultura deles celebrar com esses batuques, tal como os bucaneiros faziam no passado. Mas aqui é uma celebração acompanhada de uma refeição. Eu me pergunto se isso não tem a ver com o grande sonho final do Luffy. A ideia de ser uma grande festa ao redor de todo mundo ganha força com o reforço dessa informação. Mas pode ser ainda mais específico que isso. O sonho final do Luffy me parece ser um grande banquete com todas as pessoas do mundo. Bom, e também temos o Vivricard do Luffy normal e dos outros Chapéus de Palha. A grande diferença do que a gente já viu, é que dessa vez os Vivricards vêm com as seguintes novas informações. Frequência de banhos, tolerância alcoólica em comparação aos outros Chapéus de Palha, comida favorita de Wano e o que eles seriam se os Mugiwaras fossem uma família. Então, para facilitar o entendimento e não ficar passando por diversas informações irrelevantes, levantando cada um dos Vivricards, de coisas que a gente já conhece, eu decidi ranquear tudo e falar por tópicos, e não por cada cartão de personagem. Então bora passar rapidamente por essas informações, começando pela frequência de banhos. Tal como Oda já havia nos revelado uma vez em SBS, os Chapéus de Palha em média são uns porcalhões. Luffy toma banho uma vez por semana. Pelo corpo dele ser de borracha ali, diferente até vai, ele deve transpirar de maneira distinta, não deve ficar tão grudento, enfim, não sei, mas vamos relevar. Zoro também uma vez por semana, mas aqui é um absurdo, porque o cara malha absolutamente todo dia, então o Zorão no seu 6º dia sem tomar banho deve feder podre, morto, Ashura deve ser, mano, alucinação, CC exalando, Haki do rei, a gente vai ver mais na frente que supostamente não tem, ele derruba os outros com um futum nojento, enfim, terrível isso. Acho que a noção de banho do Oda, que fica passando dias e dias e dias no estúdio, desenhando ali sem tomar banho talvez, não é a melhor do mundo, mas ele pode tudo, e tirou, a gente passa um pano, não precisa nem ser molhado, pode ser um pano seco mesmo. Brook uma vez por semana. Esse aqui é absolutamente entendível. O cara é puro osso, então semanalmente ele faz uma limpa maneira ali, suave, para não deixar o tártaro acumular na sua ossada. Sem suor, sem sebo, sem neurose.
Usopp uma vez a cada 3 dias. Aqui já começa a melhorar, né? Mas também não tá muito bacana, não é o ideal. Frank uma vez a cada 3 dias, e mesmo sendo um ciborgue, né, metade robô, não tá lá aquela coisa, mas agora a gente entra nos super higiênicos que estão 100% corretos. Chopper, uma vez a cada 3 dias, e aí tu pode estar pensando que eu tô maluco por ter falado que os caras são 100% corretos e o Chopper ter a mesma frequência de banho semanal do Usopp e do Frank, mas a diferença, meu querido, é que ninguém tosa o cachorro com toda essa frequência, né? O Chopper tá higiênico demais. E por fim, entramos com aqueles que tomam banho todos os dias: Sanji, Robin, Nami e o Jinbe. Mas o detalhe aqui, né, é que o Homem-Peixe mergulha no mar todos os dias e não necessariamente toma uma ducha. Agora vamos falar das comidas favoritas de cada um em um ano. Luffy, oden, não podia ser diferente, né? Zoro, sushi, e isso faz muito sentido porque a comida favorita dele é arroz branco e carne do rei dos mares. Então mistura tudo ali, faz um sushizinho esperto e tá sensacional. Eu tô fechadíssimo com o Zorão nessa, diferente de quando o assunto é frequência de ganhos. Usopp, cavala cozida na sopa miso. Cavala o peixe, tá aí na tela, coisa ali, não estamos falando de uma égua. Nami, oshiriku, e aqui também não poderia ser diferente. Comida desejada e favorita da Big Mom no país, mas cheia de simbolismo com a Otama, que criou um verdadeiro vínculo com a navegadora durante o arco. Sanji, chawanmushi, é tipo um caldo com ovos, frango, cogumelos e outras paradas aí. Chopper, daifuku de morango, o que combina com seu vício em doces. Robin, soba, que é basicamente, né, que é inclusive, na verdade, o que o Sanji estava fazendo no início do arco, tanto que ele vira o Soba Mask. Frank, tempura donburi, que é esse pratão maravilhoso com camarão empanado. Brook, mitarashi dango, bolinho de arroz branco, né, com molho de soja doce, que parece outra delícia também. E para fechar, Jinbe, Oshachizuki, arroz branco com chá derramado por cima. Não é uma parada que mais me apetece não, mas eu provaria numa boa. Não sei vocês, mas me deu fome real comentando essas comidas, mas chega disso, vamos entender como seria a família Mugiwara. Os avós seriam Brook sendo o avô e Frank, que era o pai, mas agora é a avó pervertida. E você sabe o que isso quer dizer? Que quando o Jinbe entrou no bando, ele tomou o lugar de pai do Frank. É informação verídica isso aí, tá? Sendo que a Robin é a mãe da tripulação. Será que rolou uma furada de olho de ciborgue? Será que Frobin morreu pra sempre? Será que Jobin é a realidade? Fora esses personagens, o resto é tudo filho em ordem de idade, tá? Zoro, primeiro filho, Sanji, segundo filho, mencionado como delinquente, então também sou porque eu sou segundo filho, Nami, primeira filha, Usopp, terceiro filho, Luffy, quarto filho e Chopper, o filho mais novo. Poderia ser animal de estimação, mas enfim, é tudo show, tudo simples, show de bola. E assim, o ranking de tolerância alcoólica é o seguinte: Chopper é o mais fraco, depois Luffy, então o Usopp, seguido por Brook, e aí entra a Robin, vem o Sanji, chega o Frank, bronze pra Nami, prata pro Zoro e ouro para o Jinbe. Dito tudo isso, vamos pro mais importante em relação aos Vivre Card, algo que tá gerando umas controvérsias aí bem ilógicas na falta de palavra melhor. Na parte de hakis confirmados do Zoro, a surpresa bateu forte porque temos apenas a observação e o armamento. Isso foi a premissa suficiente para algumas pessoas, abre aspas, confirmarem que o espadachim não possui o haki do rei e que essa técnica que vemos ele usando em Onigashima é na verdade proveniente da Ema, como se fosse um haki do rei imbuído do Oden que permaneceu na espada até os dias de hoje, ou até mesmo a própria lâmina com sua vontade avassaladora. E assim, eu até achei que era uma piada, né? Eu achei, mas aí veio uma galera mais fã do Zoro preocupada me mandar mensagem no Twitter, comentário de vídeo, e vi outros sem fazer bait, isso que surpreende, sem fazer bait, querendo tirar sarro da cara do personagem e dos fãs, porque o cara não tem haki do rei e quem tem é a Ema. Cara, sério. Sério mesmo, gente. Pelo amor de Deus, cara. Que confirmação a mais do que as próprias páginas do mangá escritas por Eiichiro Oda vocês precisam para ter certeza que o Zoro tem haki do rei. Isso não é uma questão de opinião ou discussão, é um fato. É só a gente parar pra pensar um pouquinho, né? Ele passa a ter controle dessa habilidade exatamente quando ele sobrepõe a vontade da Ema com a sua, dominando a espada melhor, conquistando essa lâmina.
É surreal que algumas pessoas queiram ir contra essa ideia só porque o Vivricard, que é literalmente uma ferramenta suporte de informação, acabou deixando isso um pouco nebuloso, né? Sendo que, mano, o cacimbeta do Oda, o autor gênio canônico, deixou claro como água que o personagem tem o Haoshoku Haki. Esses caras desmaiando aí estão caindo pelo fedor do Zoro no 6º dia sem tomar banho, né? Só pode ser isso. Enfim, assim, achei meio maluquice, né? Uma galera viajou horrores, mas devo dizer que o comportamento do fandom BR foi muito melhor que o gringo em relação a isso. Lá fora eu vi discussões grandes sobre o assunto, de gente argumentando super sério que o Zoro não tem o Haki do Rei, que o Vivricard não sei o que lá, que assim, mano... A nossa fonte principal e oficial de informação sempre vai ser o mangá, sempre vai ser a palavra do Oda. E é aquilo, se você ainda não acha que o Zoro tem o Haki do Rei, faz o seguinte, deixa nos comentários, pô, deixa aí pra saber o que acontece, só testa, faz essa brincadeira, escreve aí que não acredita, vai ser bem divertido, mas não garanto que pra você. Inclusive, esse próprio Vivricard faz um desserviço, né, por assim dizer, ao colocar no seu verso a seguinte informação. Durante sua batalha em Onigashima, a espada do Zoro emite raios negros. Será que ele possui as qualidades de um rei? Isso não é óbvio. Isso lá é a pergunta que se faça, meu irmão. Pela trajetória do cara, se tornar o maior espadachim do mundo. Isso... Pelo amor de Deus, gente. Ajuda aí também. Enfim, terrível. Mas o mais legal, com certeza, são as novas informações que tivemos sobre os rascunhos do Oda de 1994, 30 anos atrás. Então... bora conferir isso. Protótipos de One Piece de 1994. O editor do Oda revela pra nós o inédito Forward, que é basicamente como se chamaria One Piece, pra frente. Rascunhos de Eiichiro Oda, cara, que ele escreveu aí, que ele desenhou, né, aos 19 anos de idade, apresentando conceitos de sua obra mestra. O protagonista seria um garoto otimista chamado Monkey D. Pau, exatamente, o Luffy se chamaria Pau. Ele usaria uma bandana com um padrão que lembra Gomu Gomu no Mi e as espirais que vemos nas frutas do diabo. É legal porque esse padrão espiralado em uma bandana é frequentemente associado a ladrões na cultura japonesa, o que pode indicar que a ideia original do Oda era que o Luffy fosse um ladrão. E já que a gente está falando de gatunos, a história também inclui uma ladra chamada Rizel, que é o protótipo da Nami. Aqui temos um detalhe que chocou muita gente e merece a devida atenção. Mary, o espírito da árvore de borracha. E não, gente, não tem nada de espírito da seringueira aqui não, tá? A menção correta é espírito da árvore de borracha. Ele tem 5.008 anos e possui uma risada distinta, wahahaha, como a de Nika. E ao lado temos essa frase: aquele que consegue rir de suas fraquezas é o mais forte. Isso é absurdamente interessante. O fato do Oda já ter em mente que a Gomu Gomu no Mi teria sua vontade própria, uma personificação que ri o tempo inteiro há 30 anos atrás, é um absurdo. Talvez o conceito de Nika tenha vindo mais recentemente, mas a ideia inicial, o grosso dela, sempre esteve ali. E essa frase é praticamente a mesma ideia de Nika, né? Que quanto mais ele ri, mais forte ele fica. E eu vou te falar, eu acharia simplesmente sensacional se quando tivéssemos revelado o Joy Boy, ele tivesse claras semelhanças com Monkey D. Pau, seja a bandana, a vestimenta ou qualquer outro detalhe que remeta a esse rascunho de 3 décadas atrás. Se bobear, o nome de Joy Boy é Pau. Afinal, Forward foi criado mais ou menos na mesma época de Wanted, né, que tem a história do Ryuma. Então, como Oda incorporou esse personagem em One Piece, o que impede ele de trabalhar Monkey D. Pau de alguma maneira? Eu acho esses resgates de conceito e rascunhos maneiros demais, e seria legal, mano, pra caramba, ver isso na obra. Zoro seria o protagonista de One Piece? Eiichiro Oda recentemente comentou o seguinte sobre esses rascunhos. Nessa época, antes de One Piece, eu tava orgulhoso de já ter imaginado um personagem como Luffy sendo o protagonista. Em seguida, pensei que gostaria de transformar um personagem coadjuvante em personagem principal. Eu acreditava que se tivéssemos 2 personagens principais, poderíamos garantir um lugar de serialização. Ryuma é esse personagem, criado com o objetivo de ser uma espécie de segundo protagonista. E claro, isso é basicamente o que o Zoro é pro Luffy, né? O número 2 do bando, um personagem muito querido e que Oda colocou com essa certeza de ser
ser alguém que fosse potencializar One Piece. Ele seria o protagonista como tem gente alegando por aí? Não foi isso que o Oda disse. Ele já tinha orgulho de ter estabelecido alguém como Luffy para essa posição, mas o Ryuma e subsequentemente o Zoro assumiram a colocação de número 2. E para fechar, os protótipos de Zoro e Sanji. Esses samurai e cavaleiros são os protótipos de Zoro e Sanji, que se chamariam Ryuma e Romeu. E como um verdadeiro apaixonado que morre de amor, o nome Romeu parece muito cabível ao Sanji. A ideia original é que ambos fossem esgrimistas, mas um como um samurai e o outro como um cavaleiro. Um contraste que seria muito interessante de ver, né? Os dois seriam muito esfomeados, algo que não é exatamente o que o Sanji é hoje, né? Na verdade ele serve mais os esfomeados e o Zoro é sim um esfomeado, e eles também estariam sempre brigando, um conceito que permaneceu super claro em One Piece. E meus queridos, esse foi o vídeo, não esquece do like, se inscrever no canal e tamo junto demais, até o próximo, valeu!